Amém. A paz do Senhor mais uma vez para todos vocês. Vamos orar. Soberano Deus, eterno Senhor, estamos aqui na tua presença, Pai, mais uma noite, mais uma segunda-feira. Possamos dizer, Senhor, não cansativo, mesmo sabendo que lutamos o nosso dia para conquistar o nosso pão, porque, felizmente, foi uma ordem divina, devido às nossas desobediências. Pai, abençoa a nossa vida, abençoa o nosso dia, Senhor, que está terminando, e o começo de um novo dia, Pai. Que o Senhor nos abençoe e venha nos dar a vitória. Muito obrigado, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, a paz do Senhor para os meus irmãos. Hoje, adentramos na nossa terceira aula, onde nós vamos falar de primeiro e segundo Reis e primeiro e segunda Crônica. A primeira pergunta, talvez você esteja agora fazendo, mas por que não é primeira Reis e segunda Reis? Primeiro Crônicas e segunda. Por que não é primeira Crônicas ou segunda Crônica? Talvez a nossa pergunta e resposta que eu estou aqui dizendo para vocês, porque quando se fala livros, como primeiro Reis, segundo Reis, primeiro Crônicas, segundo Crônicas, aqui está tratando não de cartas, mas sim de livros ou narrativas da história, de como iniciou, né, a questão do reinado e também a divisão desse reinado. E também não somente disto, mas também dos comportamentos, tanto das lideranças, né, como também do povo, naquele período, né, histórico da Bíblia Sagrada. E eu quero, nesta noite, compartilhar com vocês algumas situações importantes desses 4 livros que eu quero passar para vocês. Bom, a primeira curiosidade que eu quero dizer para vocês é que os autores dos livros de Primeiro Reis, né, do livro, né, de Primeiro Reis, Segundo Reis, também não são conhecidos. Eles foram escritos no ano de 560 a 555 a.C. A história ela é registrada neles, dá continuidade à registrada de primeiro e segundo Samuel. É um período de 4 séculos que está registrado em Reis, sendo que no primeiro livro o período é de aproximadamente 120 anos e no segundo de 280 anos. Então, dentro da lógica divina, dentro da percepção divina, onde Deus permitiu, né, a pedido do povo, a entrada de uma liderança ou de um rei, né, eu acredito que esses livros não foram escritos de forma à toa ou aleatória. Tudo que está dentro da palavra de Deus há um propósito, há um objetivo maior. E eu quero te perguntar, você aluno que está me ouvindo nesta noite, o que será que Deus permitiu o aparecimento, né, desses momentos históricos da Bíblia Sagrada, que no caso são os 12 livros, né? E no caso que estamos citando aqui, primeiro Reis, segundo Reis, primeiro Crônica, segunda Crônica, né? Nós sabemos que há uma lição grandiosa da parte de Deus para nós, né? Mesmo sabendo que, dentro da vontade de Deus, Deus queria usar um governo teocrático, que, infelizmente, a pedido do ser humano, que queria um rei, né? Eu aqui, olhando na minha lógica, né, é interessante que aquele mesmo sentimento do povo, quando saiu do Egito e começou a
caminhar pelo deserto, já após a grande milagre, né, da separação das águas, observe que o povo de Deus dizia: queremos um Deus para ver, para tocar. Né? Esse mesmo sentimento agora aparece lá, chegando com o profeta, pedindo que Deus escolhesse um rei, um homem para poder assim, né, reger ou liderar seu povo. Como seria, posso dizer assim para vocês, o sentimento de Deus quando ouviu esse pedido? Mas Deus, na sua sabedoria grandiosa, na sua sabedoria maravilhosa, ele permitiu. Eu pergunto para você nesta noite, o que é que você, durante esses dias que está estudando, né, acerca desses livros, não somente para saber a história que ocorreu dentro, né, da Bíblia Sagrada, mas o que eu quero trazer uma preocupação para você, não uma preocupação boa. O que foi que você extraiu de pérolas quando você estudou Reis, quando você estudou Crônicas? O que será que Deus estava nos dando de lição para nossos dias atuais, acerca do pedido do povo e a aceitação de Deus? É igualmente, hoje vamos usar essa lógica aqui, é igualmente eu convido você para pregar aqui em Sobral. Mas você vem, você faz seus investimentos, chega até Sobral, aí na hora do culto você chega, já preparou tudo, fez tudo, aí eu chego e você diz: não, irmão, não quero que você pregue, não. Eu já convidei outro irmão para pregar no seu lugar. Qual seria o seu sentimento como humano? Agora eu vejo assim a questão de Deus. Deus, dentro do seu propósito, dentro do seu desejo, dentro da sua vontade, ele queria esse governo teocrático. Mas, como sempre é questão psicológica do homem, o homem tudo abusa, o homem tudo se limita, o homem não sabe aproveitar os momentos bons que Deus nos concede. Chega a se enfadar. Aí, ao ponto de chegar com uma profecia: olha, nós queremos um rei. É como chegar assim: pai, não queremos mais Deus no comando. Nós queremos que o homem comande. Pensa em você. Pense no seu sentimento. Aqui posso dizer para vocês algumas curiosidades interessantes que eu encontrei dentro desses livros. Aqui vamos ver algumas curiosidades desses dois livros, de Primeiro Reis e Segundo Reis. Ora, vamos ver lá. Eram originalmente um único livro, chamado Reis. A divisão em dois livros ocorreu quando a Bíblia foi traduzida para o grego. Então, essa é a primeira curiosidade. A segunda curiosidade, que a redação final dos livros de Primeiro Reis e Segundo Reis vamos lá. A segunda curiosidade foi feita durante o cativeiro na Babilônia, no ano 587 a.C., e após o exílio, no ano 530 de Cristo, pela escola deuteronomista. Né? Muito bem. A terceira curiosidade, que é a elaboração dos livros de Primeiro e Segundo Reis, provavelmente começou a partir de tradições escritas e orais
durante o tempo dos reis Ezequias, que foi no ano de 716 a 687 de Cristo, e Josias, 640 a 609 a.C. O livro de Segundo Reis narra a história do profeta Eliseu e dos reis de Israel e Judá, dando prosseguimento aos acontecimentos narrados no livro de Primeiro Reis. O estudo dos livros Primeiro e Segundo Reis pode ajudar a entender os fundamentos históricos de muitos livros proféticos do Velho Testamento. Interessante, a título de curiosidade, eu, da minha primeira instância, no primeiro ano da minha vida de fé e de curiosidade, eu vi assim muitas confusões quando eu estudava a Bíblia, lia a Bíblia. Eu não entendia a localização dos profetas, dos reis, né, ou as localidades. Depois, lógico, eu comecei a estudar a palavra, comecei a me aprofundar, a enriquecer o conhecimento através de grandes homens e mulheres de Deus. Eu comecei a compreender as localizações e os personagens dentro do campo da história, né, dos livros históricos da Bíblia. Então, eu coloquei para vocês aí algumas curiosidades que a gente se encontra dentro do livro, né, de Primeiro e Segundo Reis. Aí vocês observam, dentro dessa curiosidade, eu coloquei esse quadro aí para vocês entenderem. Olha, aí está a divisão, né, dos reinos. Né? Começou com Davi, começou com Saul, Davi e o rei Salomão. Então, esses três reis viveram o período do Reino Unido. Mas depois de Salomão, o reino foi dividido. Reino do Norte e Reino do Sul. No caso, Judá e Israel. Mas o que eu percebi, como para vocês, a título de curiosidade, para extrair algumas pérolas. Olha, muito perceptível aí, os reis bons e os reis maus. Observando que os reis, Reoboão, rei Abias, você vê uma mãozinha assim, ó, colocar assim, uma sinal positivo para baixo. Não foi um rei muito bom, foi um rei péssimo. Já Asa foi um rei bom. Josafá foi um rei muito bom. Observe que os períodos de reinados dele estão aí dentro do tempo aí, ó. Jeroboão reinou 17 anos. Abias reinou 3 anos. Asa reinou 41 anos. Josafá, 25 anos. Jorão, 7 anos. Aquias, 1 ano. Atália, 7 anos. Joás, 40 anos. Amazias, né? Reinou 29 anos. Né? Observe que tem um sinal de posição assim, reinou positivamente, assim, mais ou menos, e assim, péssimo. Né? Uzias reinou mais ou menos. Já Jotão reinou mais ou menos bom. Reinou 52 anos e outro 16 anos. Então, se percebe dentro desse quadro aí, né, que os reis de Judá tiveram um reinado mais ou menos bom. Né? Mais ou menos um reinado que agradou a Deus. E devido a esse comportamento mau diante da sociedade da época e diante até do próprio povo, né, houve uma consequência. Muitos deles foram levados a exílios devido à desobediência, devido à rebeldia, devido também à idolatria, e por aí vai. Então, já o reinado de Israel, olha aí, gente, todos eles, esses reis aí, né, todos eles estão assim, ó, reinaram negativamente. Desde Jeroboão I até o rei de Zacarias. Observe que aparece, eu vi esse nome Zacarias, mas tem o profeta Zacarias, existe o rei Zacarias. Então, eu fui, dentro dessas curiosidades de perguntas e respostas,
Por isso que criou em mim, fomentou em mim esse grande desejo de estudar, pesquisar a palavra de Deus, né? Então, bom, aí eu mostrei para vocês o quadro, né, crítico, né, de Israel com relação aos reinados dos líderes, e também do comportamento do qual o povo seguia também suas lideranças, como também de Judá. E todos eles foi percebido a parte boa, mas infelizmente todas não. Eu não sei se os irmãos aí estão me ouvindo bem, estão entendendo, compreendendo. Vão que aceitar aqui a turma que estão entrando agora, tá? Muito bem. Eu creio que vocês estão entendendo aí acerca de aonde eu quero chegar, de aonde realmente a importância, né? A importância, né, desses livros dentro do campo histórico, né, das Santas Escrituras. Eles são importantes porque eles narram, infelizmente, o comportamento rebelde, o comportamento idólatra, um comportamento totalmente errôneo, né, daquilo que Deus pedia, e eles faziam totalmente ao contrário. Até esses dias, eu dirigindo aqui a nossa congregação, que foi nos dada essa responsabilidade, eu pergunto para vocês, quais são os deuses desse século XXI que hoje estamos sendo totalmente enganados, ludibriados por esses falsos deuses que hoje tem no século XXI? Nós podemos entender que a cultura, esses deuses, eles cercavam, né, a cultura judaica. Eram os inimigos de Israel. Era cercado por inimigos. E esses inimigos, eles tinham um conceito, né, de adoração a outros deuses, tinha uma cultura, né, politeísta, uma cultura totalmente, né, fora dos princípios divinos e bíblicos. E quando Deus tira o povo do Egito, eram escravos, mentalidade escrava, homens e mulheres presas dentro de um conceito. Aí Deus tira, liberta e coloca dentro de uma escola, né, no deserto, para ajudá-los na sua questão caráter e personalidade. Dentro disso aí, Deus ele começa a preparar um povo. Deus começa a moldar o seu povo, revelando a sua vontade, revelando os seus milagres, revelando, né, a forma como cada um devia se proceder diante das culturas estranhas no qual eles estavam caminhando por dentro delas. Aí eu medito aqui com os meus botões. Assim também a igreja, ela está caminhando no deserto desta vida. E ela está, muitas vezes, passando por muitas culturas diversas. Culturas essas que homens inventam deuses, inventam situações para tirar a igreja do seu foco, para tirar a igreja das suas virtudes. Por isso que é importante a cautela, por isso que é muito importante o nosso proceder diante deste mundo. Por isso que ele coloca no Novo Testamento 2 pontos importantes, que nós somos luz e sal. Era isso que Deus queria também fazer do povo de Israel. Mas, infelizmente, este povo foi dividido. Este povo realmente, porque eles se envolveram em culturas estranhas, se deixaram levar por culturas que eram totalmente contrárias à vontade de Deus. Por isso, meus queridos e queridas, é importante muitas vezes a nossa caminhada parar um pouquinho para nós refletirmos acerca do nosso crescimento espiritual,
se estamos realmente crescendo ou não, se estamos progredindo ou regredindo. É muito importante esse nosso relacionamento com este Deus amoroso. Por isso que ele diz que ele amou este mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, diante deste quadro que aqui mostra a vocês, dessa realidade, né, que hoje é estampada aos nossos olhos, lógico, hoje nós temos um mapa, né, um mapa das virtudes e dos defeitos. Quando eu abro a Bíblia, eu vejo esse mapa. Nós temos uma visualização, né, completa, igual à perfeita e boa vontade de Deus. Interessante, quando eu abro a Bíblia, a Bíblia me mostra as virtudes e os defeitos, a vontade e a não vontade de Deus. Tudo através dos comportamentos, da boa vontade humana, dos desejos humanos, de lideranças, do povo. Eu mostro nesse mapa aí, ó, mapa Reoboão, Abias, Asas, Josafá, Jorão, Aquias, Atália, Joás, Amazias, Uzias, Jotão. Aí, quando eu vou para outra coluna aqui, vejo aqui o quadro clínico e espiritual de Isaac. Não desligue o seu som aí. O som está. Pronto, desativei aqui o som do irmão aqui, ou da irmã, né? Muito bem. Vamos voltando aqui à nossa aula, né? Eu creio que houve aí um distúrbio de som. Mas voltando aqui à aula, né? Vamos lá. Muito bem. Deu para vocês verem um pouquinho sobre a questão daqui, esse mapeamento aqui dos dois reinados, o reinado do sul e o reinado do norte. Vamos ver o que foi que aconteceu dentro desses reinados. No caso, no primeiro livro de Reis, inicia-se o quê? Uma descrição da velhice de Davi e de sua sucessão. Alguém quer fazer uma pergunta? Alguém levantou a mão? Antônio levantou a mão. Diga, Antônio. Antônio Vieira, Antônio Araújo. Pode falar, Antônio. Bom, o Antônio não quer falar, vamos lá. Então, quando você lê o livro de Reis, inicia-se o quê? Aqui está uma realidade, a velhice de Davi e sua sucessão. Esta não foi uma transição tranquila. Pelo contrário, houve grandes conflitos. Adonias, filho de Davi, e Agite, se levantou e se declarou rei. Tinha o apoio de Joabe, chefe do exército de Davi, e Abiatar, o sacerdote. Para comemorar a ascensão de Adonias, fizeram uma grande festa e convidaram os filhos do rei e a todos os homens de Judá, servo do rei. Porém, a elevação de Adonias
não tinha uma aceitação unânime. Zadok, o sacerdote, e Benaia, filho de Joiada, Natã, o profeta, Simei, Rei e os valentes de Davi não apoiavam. Essa situação desconhecida de Davi causou uma insatisfação a Batseba, mãe de Salomão, pois ela tinha a promessa de Davi que era Salomão quem reinaria depois dele. Instruída pelo profeta Natã, procurou o rei Davi para colocá-lo a par dos últimos acontecimentos e relembrá-lo da promessa que havia feito. Bom, esse assunto que aqui eu narrei para vocês, eu creio que os irmãos, as irmãs já conhecem um pouco dessa história. Então, o reinado, que era o reinado unido, né? Um reinado de propósito, um reinado que tinha um objetivo, né? Infelizmente, quando estava já chegando nos seus finalmente, estava havendo um acontecimento, né, de fragilidade. Né? Começou bem, terminando mal. Olha que lição maravilhosa, né? Você que é aluno e aluno está aprendendo. Né? Diz aquele adágio popular, nem tudo que reluz é ouro. Mesmo estando debaixo da vontade de Deus e cumprindo a vontade de Deus, mas nós compreendemos que existe uma perfeita vontade de Deus acima daquela vontade, daquela escolha. Então, observe que é natural isso acontecer. Davi tinha muitos filhos, muitas esposas, muitos filhos, e cada um dos filhos queria ser rei. Davi, na sua velhice, não tinha mais aquela força. Então, tudo isso aí, né, gerou uma insatisfação, família. Né? Eu até percebo assim, quando o pai e a mãe constroem uma riqueza, mas o pai e a mãe sabem que se o pai e a mãe não preparar dentro dos trâmites legais a separação dos bens legais de cada um dos filhos, acontece isso aí, esse conflito. Ora, Natã, o profeta Natã, né, de forma sábia, ele pediu para a Batseba, né, procurar Davi e falar tudo o que estava acontecendo. Né? Olha aí, meus irmãos. Eu pergunto para os irmãos, quero deixar uma pergunta aí no ar. Observamos que qual era o primeiro princípio de Deus? Era tornar o reinado do povo de Deus a ser um reinado teocrático. Deus, dentro da sua vontade divina e dentro do pedido dos seres humanos, do seu povo, Deus escolheu um rei, Saul. Né? Depois veio Davi, depois veio Salomão. E por aí vai. Agora, chega-nos finalmente, Davi, né, começa a passar por esses conflitos. A minha pergunta é, Deus faz a nossa vontade? Faz. Mas a melhor vontade é a vontade de Deus. Dentro do reinado de Salomão, foi marcado pelo florescimento intelectual em Israel. Eu quero lhe fazer uma pergunta para vocês. Teve dois homens na Bíblia que pediu sabedoria de Deus. Uma foi Salomão. E vocês sabem quem foi o outro que pediu sabedoria a Deus? E qual foi a diferença da sabedoria de Salomão para a sabedoria desse outro, dessa outra pessoa? Você sabe? Eu quero dar essa oportunidade de você poder me responder. Observe que esses dois homens da Bíblia, Salomão e pediram sabedoria a Deus. Qual foi a diferença da sabedoria de Salomão para a sabedoria desse outro homem de Deus? Porque um deu certo, o nosso irmão Francisco Carlos foi Moisés. Depois eu vou dar a resposta. O outro
deu certo. A sabedoria de Salomão teve um objetivo, mas a sabedoria desse outro homem de Deus foi muito maior. Vocês podem pesquisar aí. Se acharem, me responda aí. Vamos lá. E, bom, vamos lá. O reinado de Salomão. Como eu disse para você, vou ter que dar uma paradazinha para me permitir a turma entrar, tá bom? Vamos lá. Então, teve um florescimento, a sabedoria de Salomão trouxe um florescimento intelectual em Israel. Davi havia conquistado os territórios para o seu reino. Através das guerras com os povos que habitavam na terra da Palestina, bem como os que habitavam nas imediações. Portanto, com conquistas, Salomão não teve preocupação, nem com conflitos internos no reino, que já existia no reinado de seu pai. No reinado de Davi, teve conflitos internos e externos. Já Salomão não teve conflito nem externo nem interno. Então, houve um florescimento, né, muito grande intelectual. Né? Portanto, com conquistas, Salomão não teve preocupação, nem com os conflitos internos do reino, que já existiam no reinado de seu pai. O seu governo foi caracterizado pelo esplendor peculiar aos reinados orientais. Incentivou as atividades de construção, de comércio, o intercâmbio diplomático com outras nações. O esplendor da corte de Salomão era sustentado pelo povo, conforme Deus havia advertido em 1 Samuel, no capítulo 8, no versículo 11 a 17, também está em 1 Reis, no capítulo 4, versículo 7, que está escrito que Salomão tinha 12 provedores sobre todo Israel, que provia ao rei a sua casa. E cada um tinha a prover um mês do ano. E, segundo o escritor, vou tentar aqui dizer para vocês, Metzer, ao lado das inovações no campo da administração, havia também outras, no caso do campo bélico, militar, pois Salomão proporcionou o desenvolvimento bélico do exército de Israel e introduzia carros de guerra. Então, observamos, dentro desse contexto da história, né, dos livros históricos, né, nós percebemos aqui que, infelizmente, infelizmente, né, não teve esses conflitos, né, conforme está aqui, né, que foi narrado aqui dentro do que está dentro da nossa programação, não tinha conflitos. Aí Salomão se preocupou em fazer intercâmbios, fazer parcerias, né? E através de parcerias, casamentos e por aí vai. Né? Também teve tempo de construir a parte bélica, né? Para conquistar a guerra através de carro de guerra, e aí vai. Aqui está mais uma vez a tabela cronológica, gente, dos reis e dos profetas. Né? Foi através desse mapinha aí que eu coloquei para vocês, eu comecei a compreender as localizações, né, dos profetas, dos reis, né, dos exílios, né? Porque muitas vezes a gente confundia os personagens, pensava que era um personagem, era outro personagem, nada a ver, né? Então, não dá para me ler que a letra é muito pequenininha, né? Já passei dos 18 anos, aí eu não consigo ler. Apenas só botei esse mapa para vocês terem uma noção. Mas todas as Bíblias, também de estudos, esse mapa aparece, dando para nós assim uma visão geral, né? Dentro desse período aí dos reis e profetas. Mas tudo que é bom dura pouco, né? O reino foi dividido. E divisão não é muito bom. Você sabe muito bem que divisão gera enfraquecimento. Então, deste esta palavra, Deus permitiu que os homens
se levantasse contra Salomão. Qual foi a situação de Salomão? Salomão se tornou polígamo e, dentro dos princípios originais, Deus não aceitava a poligamia, vários casamentos. E da ótica de conquista, né? Era bom, era aparentemente bom. Mas, infelizmente, o que acontece mais uma vez? Qual foi a estratégia do inimigo, mais uma vez? Usou a cultura, através do belo desejo do ser humano. Então, vamos fazer aqui uma parceria. Tu casa com a minha filha, vamos se tornar amigos, vamos viver em paz. Foi desta forma que Salomão começou a ter mulheres e concubinas. Só que, através disso aí, o que aconteceu? As mulheres trouxeram culturas, as suas culturas, para dentro do templo, para dentro daquilo que era peculiar, né, ao povo de Deus. É o templo. Trouxeram os seus deuses. E isso não agradou a Deus. Deus, então, permitiu que os inimigos, lembra que eu falei no início? Israel esqueceu disso aí. Israel não tinha amigos, tinha inimigos. Lembre-se, você está no mundo, mas você não é do mundo. Você é do reino. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Tem muitos crentes que acham que tem que ter amizade. Não, ninguém pode ter amizade. A nossa verdadeira amizade é com Deus. E a própria Bíblia diz, se você quer ser amigo de Deus, tem que ser inimigo do mundo. Se você quer ser amigo do mundo, você se torna inimigo de Deus. Então, dentro desses contextos, versículos que eu exponho a vocês, então, essa foi a triste realidade da divisão de um reino que era unido, de um reino que começou com um propósito, mas, através dos conflitos, gerou enfraquecimento, gerou aberturas de culturas estranhas, começou a adentrar mais uma vez dentro dos reinados. E Deus permitiu que se levantasse contra Salomão. Assim, o contexto das intrigas e dissensões já estava preparado para que o reino de Israel fosse dividido no reinado de Roboão, filho de Salomão. Então, a insatisfação do povo e dentro do reinado de Roboão, observe que Roboão ele não aceitava os conselhos dos homens mais experientes. Ele só aceitava os conselhos dos jovens. Então, observe aí, irmãos, esses itens que eu estou pontuando para vocês, para você compreender, né? Até para gerar em nós uma experiência, uma maturidade. Então, dentro da insatisfação do povo, por causa da alta cobrança de impostos, alcançaram grandes proporções, Jeroboão e toda a congregação de Israel foram procurar Roboão para que a situação fosse amenizada. Roboão, instruído por jovens insensatos, decidiu aumentar a carga tributária. Essa decisão ocasionou uma cisão das tribos. 10 seguiram Jeroboão. 2 continuou a Roboão, que foi Judá e Benjamim, permaneceram com ele. Observe aí, meus queridos, outra situação que eu cito para vocês, dentro do contexto histórico desses livros, né? Por causa dos conselhos dos jovens. O que eu vou compreender com isso?
Será que um jovem tem condição, maturidade, para poder aconselhar? O que é que você diz aí? Você que está me ouvindo nesta noite. O que é que você diria para mim? Que opinião você me daria? Está velho, passado, não tem mais jeito, não. Será que essa não era a visão de Roboão? Dar ouvido aos conselhos dos jovens e esqueceu dos homens maduros, de experiência do reino? O que é que você, jovem, está me ouvindo agora, tem a pensar, a aflitir? Os jovens, segundo a Patrícia, não têm a sabedoria da experiência e da maturidade. Realmente concordo. Realmente é importante, você que é jovem, que está começando a trilhar o caminho, é importante você ouvir uma voz de uma pessoa de experiência, de maturidade. Talvez a pessoa que está te dando conselho, talvez está sendo tão cansativo, tão enfadonho aos teus ouvidos, mas são conselhos bons que vai gerar em você vida. O conselho do jovem de hoje está gerando em torno da apologia hedonista, gira em torno do prazer. Por isso que é importante nós pararmos para refletir os conselhos que edificam e aqueles conselhos que não edificam. Olha que lição maravilhosa, mais outra lição que nós possamos aprender. Francisco Silva diz, bom, o jovem, acredito eu, que não tem tanto conhecimento. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui o chat. Os jovens não têm tanta sabedoria da experiência e da maturidade, disse a Patrícia Lacotelli. O Francisco diz, bom, o jovem, acredito eu, que não tem tanto conhecimento e experiência como os mais velhos, os anciãos. Realmente concordo. Pode ser que o jovem tenha conhecimento, tenha uma inteligência. Agora, a maturidade, ela é gerada às vezes, é gerada por decepções. Às vezes, a maturidade também é gerada por sucessos. Então, a maturidade é a soma de toda uma vivência, né, que um homem passa. Você está caminhando agora, você está dando os primeiros passos da vida. Enquanto um homem de idade ou uma mulher de idade, ela já caminhou, ela já viveu decepções, ela já viveu alegrias, ela já viveu sucesso, insucesso. Então, ela já sabe o que é bom e o que não é. Por isso que é muito importante fazer o discernimento das boas escolhas, né? E você, jovem, pode perceber isso aí, tá bom? Que coisa boa, a turma está muito participativa, estou muito feliz, mesmo não querendo falar, mas estão dando aqui suas opiniões dentro do chat aqui, viu? O Antônio Vieira bateu palma, o Raimundo Nonato é verdade, o Francisco Cardoso bateu também palma, né? Francisco Silva também deu sua opinião. Isso é bom, isso é aula, gente. É a construção dos nossos conhecimentos. Muito bem. Vamos lá. Então, os reinados que sucederam ao de Salomão, de um modo geral, foram marcados, olha aí, desobediência à lei de Deus. O espírito de Israel gradativamente assumia um compromisso maior com os povos vizinhos. O que acontece? Eles tinham um compromisso maior com o pessoal de fora do mundo, mas não tinha compromisso com o seu próprio povo. Olha aí, gente. Olha, quando eu comecei a estudar esses livros, eu comecei a fazer aqui uma avaliação. O tempo desses reinados aí e o nosso tempo de hoje. Está acontecendo a mesma coisa. Do mesmo jeitinho.
Infelizmente está acontecendo. Observe, os filhos de Israel, gradativamente, começam a assumir um compromisso maior com os povos vizinhos. Após a separação do reino, o centro de culto a Deus ainda permaneceu lá em Jerusalém, mas esta já não era mais a capital do grande reino, e sim um pequeno estado de Judá, Giza, lugar em que Jeroboão estabeleceu sua residência. Era a capital de Israel. A partir dessas batalhas, Israel e Judá foram perdendo gradativamente o domínio sobre os territórios conquistados por Davi, até que perderam por completo, quando foram levados cativos a terras estranhas. Olha o que aconteceu, gente. Olha aí. O que será que esse povo, meu Deus, não abriu os olhos? Por que Deus permitiu isso? Diga aí, pelo amor de Deus. É como eu gosto de dizer, gente, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Deus, ele permite. Deus, ele observa e permite. Mas ele, dentro da sua visão, dentro do seu propósito, ele não só vai atingir o seu povo na época, mas também vai atingir o seu povo futuro, que no caso somos nós hoje, a igreja. A igreja do Senhor tem que ter cuidado, tem que ter zelo, não tem que permitir que outras culturas, oh aleluia, venha interferir ou venha querer fazer aliança com culturas estranhas. Nós já temos uma cultura que é a palavra de Deus. Nós já temos já uns princípios que são a palavra de Deus. Não, nós podemos dar um jeitinho aqui, dar um jeitinho acolá, é amigo. Não, é meu amigo, nós temos que fazer isso. Não, vamos aceitar isso. Não, porque se nós não aceitar isso, ninguém vai aceitar Jesus como Salvador. Se nós aceitar esse costume aqui, vamos ganhar muita gente para Deus. Gente, pelo amor de Deus, oh, aleluia. Deus já deixou, já plantou, ele já fez os planos para a igreja fazer e conquistar o seu sucesso. Isso ele deixou tudo trilhado, marcado, de uma forma tremenda e poderosa. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. É isso que eu aprendo quando eu estudo a cronologia, quando eu estudo as crônicas, quando eu estudo os reis. Foi esta visão que meu Deus me deu. É muito importante, meus queridos, minhas queridas, quando estamos envolvidos, não só para aprender de forma superficial, mergulhe dentro dessas verdades que são mostradas, reveladas pelo Espírito Santo de Deus. Quando isso acontece, a igreja já tem uma amizade, ela não precisa ter outras amizades estranhas. Você já tem uma amizade com Deus. E essa amizade é baseada com sinceridade, com fidelidade, dentro de um princípio, dentro de um propósito, dentro de uma aliança. Oh, aleluia! Louvado é o nome do Senhor para sempre. Então você não precisa, para agradar gregos e troianos, fazer isso ou aquilo, não. A palavra de Deus já deixou traçada para nós um caminho da vitória. E o caminho da vitória se chama obediência. O caminho da vitória se diz submissão. O caminho da vitória diz renúncia. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor para sempre.
É este caminho que Deus quer que seu povo siga, obedeça, renuncie, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor para sempre. Então, meus queridos, essa é a cristianidade, infidelidade e desobediência. Henri apoiava a harmonização e tolerância de cultos, ou seja, na cidade de Samaria tinha santuários dedicados às divindades cananeias. No reinado de Acabe não foi diferente. Os cultos cananeus foram tolerados com muita naturalidade, apesar da forte oposição de Elias. Aí Deus começa a levantar profetas, o profeta de Deus, as alianças estabelecidas entre Israel, Judá e os povos vizinhos, como os fenícios, por exemplo, eram justificadas pelo perigo de que estas nações corriam frente aos inimigos, ou seja, se aliavam para enfrentarem o exército assírio. A partir dessas batalhas, Israel e Judá foram perdendo gradativamente o domínio sobre os territórios conquistados por Davi, até perderem por completo quando foram levados cativos até estrangeiro. Então, o descompromisso e o desprezo às advertências de Deus, através dos profetas, apesar do compromisso de alguns reis de Judá, por exemplo, os reis bons, aquele quadro que eu mostrei para vocês, que tinha um sinal positivo, por exemplo, Joás, Josafá, Ezequias e Josias, fez com que ele permitisse o domínio da Assíria sobre Israel e da Babilônia sobre Judá. Naquele tempo, subiram os servos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e Jerusalém, a cidade foi cercada e transportou toda a Jerusalém, como também seus príncipes. Aqui você já está para ver uma noção dentro da história da Bíblia. Aparece aqui os príncipes que foram levados para a Babilônia. Quem se lembra de quem? Daqueles 4 jovens. Um foi lá para a cova dos leões, outro foi lá para a fornalha de fogo ardente, né? Aquela fornalha. Então você já sabe da história. Então transportou toda Jerusalém, como seus príncipes, seus valorosos, 10.000 presos, e todos os carpinteiros e ferreiros. Observe aí, olha aí, as estratégias dos reis inimigos. Pegavam os príncipes, os valorosos, os inteligentes, os capacitados. Né? Era essa a estratégia de pegar aqueles, levava cativos, presos, ser escravos. Portanto, a palavra de Deus a palavra que Deus dissera que espalharia os israelitas pelas nações, caso eles não lhe obedecessem, se cumpriu. O povo de Israel deixou de viver na terra que manda leite e mel. Será que nós podemos perder as bênçãos de Deus? Sim ou não? Dentro desse contexto histórico que nós estamos aqui aprendendo, será que nós, igreja, podemos perder as bênçãos de Deus? Eita, Patrícia disse sim, outro falou, disse sim, menino está uma benção. Obrigado pela participação de vocês. Vamos ver aqui, deixa eu abrir aqui o chat aqui. Erivaldo diz claro que sim, sim com certeza. Patrícia, sim. Abdonato, sim. Pode estar unânime, sim. Alguém me disse não, né? Não sei porquê, né? Mas seria bom isso não, para me saber o porquê, eu quero saber. Olha aí que benção, né? Aí vamos lá. Eu dou também sim, viu? Eu concordo também. Vamos lá. Bom, terminou aqui primeiro Reis e segundo Reis.
Agora vamos entrar aqui na questão de crônicas, os dois livros. Quando se fala de crônica, é um gênero textual que narra acontecimentos cotidianos, com uma interpretação pessoal do autor, que pode ser crítica ou reflexiva. Quando eu estudei, vou ser sincero com vocês, quando eu estudei esses 4 livros, eu já coloquei numa visão muito reflexiva acerca do comportamento do povo, o resultado desse comportamento. O que aqui dali podia gerar para mim um benefício para o meu crescimento espiritual. Então, o livro de Crônicas, ele foi escrito depois de Esdras, que é a metade do século V antes de Cristo. Vamos ver o que quer falar aqui. Deixa eu ver aqui. Alguém levantou a mão, gente? Ou só apenas falar? Deixa eu ver aqui. A irmã Patrícia disse, Deus sempre condiciona como o se. Um dos seus versículos conhecidos está em 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14. Deixa eu ver se eu me lembro. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, chorar, buscar minha face, e se converter dos seus maus caminhos, não é esse versículo aí? Esse mesmo. É verdade, né, meu patrão? Olha aí, né? Então, se nós se enquadrar dentro desse versículo aí, no capítulo 7, no versículo 14, as chuvas de bênçãos vão ser derramadas sobre nossas vidas. Eu estava tendo um estudo, Deus, ele nunca quis e nunca foi o propósito dele gerar sofrimento de ninguém e nem pobreza para ninguém. Sempre foi e sempre será o propósito de Deus em ver um povo sendo abençoado sem nenhum sofrimento. Isso está na Bíblia. Você pode ler. Qual é o final de tudo? Novo céu, nova terra, sem sofrimento, sem dor. O sofrimento, as consequências, foi gerado por causa de nós mesmos. Mas, ao se, conforme foi falado, se o Diogo, se Patrícia, se Wesley, se Edivaldo, se converter, se obedecer, se fazer, se colocar na vontade de Deus, eu lhe garanto, você não vai correr atrás da bênção. A bênção vai correr atrás de você. E aonde você colocar a planta do seu pé, se você chegar na casa de um descrente, mas você botar a planta do seu pé, aquela pessoa vai ser abençoada por tua causa. Está na Bíblia, Diogo? Está, meu filho. Olha o exemplo de José. Diante de tantas consequências ruins na vida de José, mas não mudou o caráter de José. E aonde José colocava a planta dos seus pés, aquela casa era abençoada por causa de José. Se eu for fiel, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, quando eu narro dentro da história dos crônicos, esses acontecimentos de ano, é uma interpretação pessoal do autor. Então, os judeus, depois de constante sofrimento, desesperançosos, enfraquecidos na fé. Por isso que Esdras, provavelmente o escritor do livro, escreveu as crônicas do povo de Israel, para reconstruir o alicerce espiritual que fora totalmente abalado e o contexto histórico e registrado em 1º e 2º Crônicas é chamado de pré-exílico.
nós podemos observar o grande avivamento, o grande despertamento foi quando Esdras ele começa a ler o livro da lei. Começou cedo, terminou ao entardecer. Então, essa descrição desses acontecimentos é feita segundo a seleção do sacerdote Esdras e está em conformidade com a situação difícil vivida pelos judeus. O desejo de Esdras era restabelecer o culto a Deus. Por isso, dá muita ênfase ao momento de conserto estabelecido por homens tementes a Deus do passado. Tanto é assim que ele não descreve os fracassos de Davi, mas tão somente o seu empenho em restabelecer o culto a Deus em Jerusalém. Meus queridos irmãos e irmãs, o que é que eu aprendo? Não adianta nós tocar em assuntos de fracasso. Ah, porque Líder fracassou porque fez isso. Ah, fulano tal fracassou porque fez isso. Está na hora de nós rever os nossos conceitos e valores e ver que dentro da nossa caminhada também existem as virtudes que nos ajudam a crescer, a ter um relacionamento perfeito e saudável diante de Deus. Observe que Esdras não quis tocar sobre os fracassos de Davi. Ele até poderia colocar como exemplo, mas o propósito de Esdras foi restabelecer o culto a Deus em Jerusalém. Olha aí, você vê um pouquinho aí o mapa de 1 Crônicas e 2 Crônicas, para vocês terem uma ideia, né? Quem for aí, dentro do 1 Crônicas, tem um tema principal. Qual é o tema principal de 1 Crônicas? É as promessas de Deus. Quem foi o autor? Esdras. Foi o local Judá, após o exílio. Né? Alguém quer falar alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Alguém não levantou a mão. Então vamos continuar aqui, né? Vamos lá. Então, o tema principal do 1 Crônicas é a promessa de Deus. E o tema principal do 2 Crônicas é aliança. O autor é Esdras. Talvez poderia ter sido do 2 Crônicas, mas ele colocou como desconhecido. Observe que o destinatário foi para os israelitas, já para o 2 Crônicas foi para os judeus. Aparecem aqui os personagens. Quais eram os personagens? O rei Davi, os valentes, os sacerdotes. Davi compôs muitos salmos da Bíblia. Né? Quais foram os acontecimentos? Né? A genealogia de Adão até Davi, o reinado de Davi e os preparativos para construir o templo. Dentro desse 1 Crônicas também aparece a aliança de Davi com Deus, a organização do sacerdócio e a morte do rei Davi. Já em 2 Crônicas, aparecem os personagens, que é Salomão, Jeroboão, Asa, Josafá, Ezequiel e Josias. Os acontecimentos, construção do templo, Salomão faz aliança com Deus e a morte de Salomão. O reino foi dividido em 2 reinos, a aliança do rei Asa com Joás, Ezequias e Josias, e a queda de Jerusalém. Então, aí, de forma sucinta, o quadro, né, sintético dos 2 livros. Os acontecimentos. Enquanto o livro de Reis descreve o desenvolvimento dos reinados de Jerusalém e Judá, 2 Crônica narra a ênfase aos de Judá, pois eles eram os descendentes de Davi e, portanto, o centro da história da redenção. A construção do templo por Salomão também é bastante evidenciada, visto a necessidade
de um despertamento do povo para que o templo destruído fosse reconstruído. Apesar do declínio espiritual dos reis de Judá, Esdras enfatiza os reis tementes a Deus, que procuravam viver em conformidade com a lei de Deus. Esta era uma necessidade básica daquele povo que voltava para uma cidade onde tudo fora destruído, inclusive o templo de adoração a Deus. Olha o que acontece. Você imagine um povo que foi exilado para uma terra estranha. Deus usa Neemias e Esdras para trazer a primeira leva de retorno com a diáspora, o seu retorno para a sua terra. E o que é que ele vê? O quadro caótico da cidade. Os muros, as portas, tudo queimado, tudo destruído. Assim estava a situação espiritual do povo de Deus. Do mesmo jeitinho, da mesma forma. Acho que vocês estão entrando no clima da aula de hoje. Acho que o Espírito Santo que está na minha vida está comunhando com você tudo que eu estou falando para você nesta noite. Agora aparecem as reformas espirituais. No capítulo 15, rei Asa. No capítulo 17, rei Josafá. No capítulo 23, rei Joás. No capítulo 29 a 31, rei Ezequias. No capítulo 4 a 25, rei Josias. Para se ter uma ideia da ênfase dada ao restabelecimento do culto a Deus, alguns momentos do reinado do rei Josias serão destacados. Depois de ter purificado a Judá e a Jerusalém, retirando os altares de Deus estranhos, Josias desejou fazer alguns reparos na casa do Senhor. Durante o movimento da construção, Hilquias, o sacerdote, achou o livro do Senhor, que estava perdido. Entregou a Safã, o escrivão, e este levou ao conhecimento do rei e o aparecimento do livro. Olha aí. Quando eu falo de 2 Crônicas, também eu falo de conscientização. Quando o rei ouviu as palavras que estavam escritas nele, rasgou as vestes, ficou profundamente angustiado e disse: olha o que é que o rei disse. Ide, consultai ao Senhor por mim e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós. Porquanto os nossos pais não guardaram a palavra do Senhor, para fazerem conforme tudo quanto está escrito neste livro. Está lá em 2 Crônica, capítulo 34, versículo 21. No capítulo 29, no verso 2, 2 Crônica, diz: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Olha aí, a consciência despertada. Alguns fatos eu quero aqui passar para vocês, você entender. Estamos quase terminando, viu, pessoal? Estou quase terminando. No reino de Salomão, Salomão pede sabedoria. No reino de Judá, a revolta das tribos do norte. Salomão constrói o templo. A história da apostasia e reforma em Judá. Salomão consagra a Deus o templo. Judá é exilada da Babilônia. E Salomão e as riquezas de Salomão. Vamos lá, estamos quase terminando, graças a Deus. Assim, o Hilquias, vamos ver se alguém quer fazer uma pergunta. Eu abri aqui. Começou com 28 alunos, já temos 24 alunos, né? Porque às vezes a internet oscila, né? O aluno sai e volta de novo, né? É assim mesmo. Vamos lá.
Deixa eu voltar aqui para a nossa lição. Vamos ver alguns acontecimentos. Ilquias e os enviados do rei foram constar a profetisa Uda acerca das coisas que sucederiam ao povo. Assim disse Deus através da profetisa. Eis que trarei mal sobre este lugar e sobre seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro, que se leu perante o rei de Judá. Porque me deixaram e queimaram incenso perante a outros deuses, para me provocarem a ira com toda a obra das suas mãos. Portanto, o meu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará. Meu Deus. Igreja, a estratégia do inimigo no nosso século XXI, ele está usando alguns deuses nesse século. Eu até fiz pergunta aqui para você no início. Quais são os deuses do século XXI? Alguém pode me responder? Quais são os deuses do século XXI? Que está tirando Deus do seu trono e nós estamos colocando esses outros deuses no lugar de Deus. E a igreja. Que deuses são estes? Alguém se atreve a dizer? No 3 segundos. Olha lá. 1, 2. A irmã Patrícia disse: entretenimentos. É um Deus também, mamãe. Concordo com você. Você deixa. Tem um dinheiro muito bem remunerado, que é o mamon, né? Olha aí. Quando você coloca essas coisas em primeiro lugar, já se tornam os deuses da sua vida. Muito bem, meus parabéns aos nossos alunos do CEIPA. Né? Mas quem quiser dar mais opiniões, aproveite lá. Quais são outros deuses, fora este que foi citado? Tem aqui, está nos nossos dias. Quando nós colocamos eles em primeiro lugar, eles se tornam deuses em nossa vida. Alguém sabe aí? Eu sei que você sabe. Você está com vergonha de dizer, mas você sabe quais são os deuses. A vaidade, concordo também. Bora lá, tem mais deuses ainda. Tem nem falar nem a metade da metade da metade da metade, mas são muitos deuses. E o pior é que esses deuses estão dentro da igreja também. Quem quiser opinar, fica à vontade. Quero dar espaço aí para vocês falarem. Enquanto vocês vão pensando, eu vou continuar aqui. As horas passam, e vão ficar chateados comigo. Estou de jogo, cansou a gente. Eu não quero pensar vocês. Vamos lá. Deus traria um mal ao povo por causa da desobediência e desprezo à sua lei. Após saber a resposta de Deus, Josias reuniu todos os habitantes de Judá para que pudesse ouvir as palavras que estavam registradas na lei do Senhor, consertar suas vidas. Assim, Josias exortou o povo ao arrependimento e à observação dos estatutos de Deus. Esta atitude de Josias foi extremamente necessária dentro do contexto histórico do retorno do povo à terra da Palestina. Amém? Eita, bênção. Olha que maravilha, gente. Consegui concluir aqui a peça. Que maravilha. E aí, meus alunos, o que foi que vocês aprenderam hoje? Vocês podem me dar a opinião de vocês? Pode abrir seu áudio aí. Falta 14 minutos para encerrar. É bem templado. Ô, Glória. O culto ao corpo, a busca desenfreada pela perfeição corporal,
Concordo, irmã Patrícia. É um Deus. É a cultura, né? Mudando e infiltrando dentro da igreja. E tem uma filosofia, né? Se faz bem, mas o teu corpo, né? Templo e morada do Espírito Santo, você tem que cuidar do seu corpo. O acomodismo, né? Também é um Deus na nossa vida. Você está colocando em primeiro lugar. E por aí vai, gente. Então, tudo isso aí é observado. Bom, Raimundo Donato, pode falar aí, meu Raimundo. O áudio A é parte do seu. senhor, pastor. A parte do A, senhor, pastor Diogo. a Pastor partir Diogo, eu penso assim, pastor Diogo, porque hoje em dia o povo, no lugar de procurar ler a Bíblia e procurar conhecimento, hoje em dia estão só procurando nas igrejas, é só milagre. E eu, como novo convertido, eu aprendi muito lendo estes livros aí, porque eu via que quanto mais o povo de Israel pecava, quanto mais o Senhor castigava ele. E quando eles estavam fazendo o que era certo, o Senhor abençoava eles. E assim é nas nossas vidas hoje em dia. muito bem, concordo com você. Olha que bênção, viu? Né? Olha como essas lições que nós estamos aprendendo, ela não só traz para nós um crescimento do conhecimento intelectual, mas também espiritual para a nossa vida. Isso que é importante. Meus queridos, muito obrigado aos que participaram pelo chat. Muito obrigado a todos que ficaram comigo até agora, né? As pessoas, as nossas lições de hoje, nos diz quem somos amanhã. É verdade, concordo. Então, é muito importante a gente rever nossos conceitos, nossos valores. É muito importante. Obrigado, João Vitor. Que Deus abençoe. Ela só foi boa porque vocês participaram, viu? Que Deus continue abençoando, pastor. Obrigado, meu senhor. Que Deus abençoe a todos nós. Nós precisamos das bênçãos de Deus. E para nós termos essas bênçãos, é importante nós compreender, nos conscientizar dessas verdades. Não só conscientizar, mas praticar essas verdades na nossa vida. Amém? Muito obrigado a todos vocês. Que todos sejam abençoados. Eu ouvi a pastora Dila entrando. Não sei se ela está ainda conosco. E é muito bom ter a oração dela, né? E alguém maior do que nós, que não nas bem de Deus. Mas, muito bem. Que Deus abençoe. Temos que ser ouvintes, praticantes da palavra de Deus. É verdade. Temos que ser não só ouvintes, mas também praticantes dela. Muito bem, gente. Muito obrigado a todos vocês. Estou com a garganta seca, mas é assim mesmo. Eu dei aula na escola bíblica agora, e eu dei aula agora aqui à noite. Aí a garganta aqui está a mil. Muito obrigado a todos vocês. Que vocês tenham uma ótima noite de bênção, uma noite aí reparadora, agraciada por Deus, durma e sonhe sonhos de vitória. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado a todos os nossos alunos. Fique com Deus. Até segunda-feira que vem. Quem vai estar ministrando para nós é o pastor Guilherme, viu? Pastor presidente da convenção, viu? Vai nos estar dando a honra de nos trazer esse grande presente do conhecimento que Deus deu para ele. Muito obrigado a todos. Uma ótima noite e a paz para todos.